E aí galerinha, tranquilo? Bora para mais um videozinho aqui da nossa análise exploratória de dados. Agora eu vou passar uma aula assim bem por cima, que é mais para deixar com menos dúvida do que exatamente para explicar, que é para mostrar um pouco a diferença entre a, uma análise amostral e uma análise populacional. Tá, o que isso quer dizer? Lembra quando no vídeo passado eu estava falando da diferença, deixa eu só limpar um pouquinho a mesa, entre você falar isso daqui e você falar isso, ou no caso da média, você ter um x com traço, ou você ter um 1000, a diferença entre esses dois é que eu tenho o desvio padrão, quer dizer, se bem que desvio padrão aqui é variância, 100 ou 2. Eu tenho o desvio padrão de um lado, só que este daqui é da amostra. Então esses dois aqui são da amostra, ok? Quando eu faço a representação, e esses dois aqui de baixo são da população. Então, qual que é a diferença dos dois se tratando disso? Um, você trata com um pedaço, o outro você trata com o dado inteiro. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, por exemplo, vamos imaginar que você tenha na sua empresa, na sua casa, sei lá, uma base de dados, ok? Com alguns dados de compras, né? Vamos imaginar que seja uma loja de compras desde 2010 até agora. Então, nós estamos tratando de 2017. Então, por exemplo, vamos considerar que eu tenho um bom computador, eu não tenho exatamente bilhões de linhas, então eu posso pegar e analisar ele inteiro. Então, se eu fosse para pegar, por exemplo, qual que é a média de compras que determinada pessoa faz, que determinada faixa etária compra, então eu poderia usar a própria média populacional mesmo. Então eu vou ter o que? Eu vou ter a média populacional em cima do que eu tenho, em cima de toda a população de dados que eu tenho. Então desde 2010 até 2017 eu vou ter, e eu posso calcular neste caso, todo mundo. Eu também posso calcular o desvio padrão dessa amostra, não, desculpa, da população que eu tenho, e etc. Veja que a população, quando eu digo, eu não estou dizendo simplesmente a população de pessoas mesmo, eu estou falando população de registros nesse caso. Então vão ser registros, vão ser, será linhas e colunas que nós temos aqui numa base de dados, em cima de um determinado comportamento, o qual eu posso cruzar para ter uma determinada informação. E o que isso implica? Implica em algumas coisas. Vamos considerar que eu tenho muito registro na minha base de dados. Eu tenho, sei lá, bilhões de linhas. Então, para eu poder computar isso no meu computador, né, então vamos tratar que eu só tenha este recurso, é algo de um consumo muito alto. Então, eu vou ficar, sei lá, 3 dias computando aquilo e eu não vou conseguir. Então, o que eu faço? Eu vou pegar uma amostra significativa aqui da minha base, ok? Então, eu posso, por exemplo, pegar de bilhões, eu posso pegar 4% dos meus dados de 2010, por exemplo, se eu quero fazer mais, então eu posso pegar, sei lá, 25% dos de 2011 e assim sucessivamente. Lógico que esses números aqui que eu estou tratando só a critério de exemplo. Existem alguns critérios dependendo do que você estiver pesquisando, tá? Então, cuidado. E qual que é o problema? É lógico que isso daqui eu vou passar mais para frente, tá? Então você não vá simplesmente sair pegando quantidades aleatórias na sua base de dados e sair calculando. Por quê? Porque pode acontecer, dependendo da sua amostra, do tamanho da sua amostra, você pode não ter algo muito específico ou a informação que você tem é uma informação muito longe da realidade. Como assim? Se eu calcular inteiro, vamos considerar que a média que eu vendo por dia são, sei lá, R$ 100. Beleza? E o desvio padrão dos dias, vamos considerar que seja 5, sei lá, dois reais. Então, dificilmente eu tenho uma variação muito grande em cima das minhas vendas. Só que, ok, isso aqui a gente está tratando de população. Então,
no conjunto inteiro da obra, de todos os registros, desde 2010 até ontem de 2017, eu tenho uma média de R$100, um desvio padrão de 2, isso por dia, ok? É lógico que eu estou fazendo isso simplesmente a critério. Eu tentei não bocejar, mas não deu. Eu estou fazendo a critério de exemplo. Então, ok, eu tenho isso. Agora vamos considerar que eu pegue desses 4%, desses 3%, e quando eu faço aqui a média, eu vou fazer de uma outra cor. Quando eu faço aqui a média, eu tiro, sei lá, só fazer aqui o cifrão, 180. Então vamos considerar que, num dia atípico, totalmente atípico, numa temporada atípica, né? Teve um evento na cidade, teve um boom populacional ali, um monte de gente foi para lá, teve formatura do lado e tem um lugar que, veja que são várias situações que podem ocasionar uma venda atípica. Ou poderia ser o contrário, por exemplo, poderia ter, sei lá, vendido a média de R$60, então foi um dia bem fraco. Por exemplo, foi uma amostra bem fraca, foi uma situação bem fraca. E veja que ambos os dois eles estão longe da média populacional, né? Então, dependendo da amostra ao qual você colhe, se for uma amostra ruim, então uma amostra ruim é todos aqueles pontos que eu já tinha dito. Então você está pegando algo mais enviesado, você seleciona uma determinada população ao qual você sabe que vai responder determinada coisa, ou nesse caso aqui dos dados, então, eu tenho, sei lá, janeiro, fevereiro, então eu tenho março que está zoado, março é com problema, então março qual? Março e abril, e veja que os outros meses eles estão todos bons, então eu vou selecionar o que? Eu só seleciono esses 3, porque eu sei que eles estão ruins, 2 deles estão ruins. Então, se eu tirar só a amostra disso, pode ser que meu número vá lá para baixo ou meu número vá lá para cima. Ok? Então, existem métodos para você poder tanto selecionar os dados, quanto para você poder ter uma amostra decente. Então, vai ser por repetição, vai ser por tantos por cento, afins. Beleza? Então, vou só demonstrar aqui rapidinho a diferença entre eles. Então vamos considerar que, por exemplo, eu faço aqui uma amostra de 10 vamos considerar o HP deles, ok? Então eu pego 10, eu faço uma amostra com 10, por exemplo. Então, se eu pegar aqui, vou pegar uma amostra bem pequenininha, vou pegar uma amostra de 6. Veja que toda vez que eu rodo, ele me retorna um diferente. Então, vou colocar aqui e vou fazer a média dele. Vou fazer a média com 6. São 133. É lógico que foi essa média. Se eu rodar de novo, vai dar 134. Se eu rodar de novo, 165, 151, 120. Só que se eu fizer a média mesmo dele, MTCars, HP, HP, 146. Então, dependendo do que eu tiver avaliando, 159. Agora, se eu pegar uma amostra, sei lá, com 2, 130, 222, por exemplo, 179, 130. Quanto mais eu vou aumentando minha amostra, então, por exemplo, se eu pegar 20, a chance dela ser próxima da população mesmo, que são 146, é maior. Então, quanto maior a minha amostra e maior a qualidade dela, melhor. E são outros pontos que também nós temos. Então, quando nós calculamos sobre a população, nós colocamos o símbolo sobre a população. Então, nós estamos falando sobre o que eu lembre, este daqui é o sigma minúsculo. Estamos tratando do 1000 aqui também. Então, existem os símbolos certos quando nós estamos tratando sobre a população e existe o símbolo correto quando nós estamos tratando sobre a amostra. Se você não tem certeza que tudo aquilo que você está vendo é sobre a população geral, sendo a população geral ou a população do Brasil, ou a população dos Estados Unidos, ou a população de gatos que você tem na sua casa, ou a população de quantos registros você tem na sua base de dados. Quando você usa isso, você usa para poder selecionar um dos dois e poder verificar você mesmo, humanamente falando, com qual dos dois você está tratando.
Mas para que eu tenho que entender isso? Quando nós começamos a trabalhar com teste de hipótese, então este conhecimento vai ser de grande ajuda. Que vocês entendam essa parte, que mais para frente eu vou voltar nela. Beleza? É isso aí, galerinha. Beijos e até o próximo vídeo.